Quando você se desliga, o ego dele grita. Carl Jung explica. Já te aconteceu isso alguma vez? Você se cala, não para manipular, mas para respirar. Você se afasta, não para ferir, mas para se preservar. E de repente, o homem que antes te ignorava começa a estremecer sob o peso da tua ausência. Você não gritou, você não implorou, você apenas retirou sua energia. E o ego dele gritou como uma criança que perdeu o espelho. Porque a maioria dos homens não se apaixona por uma mulher. Eles se apaixonam pelo reflexo deles mesmos que vem na atenção dela. Carl Jung chamou isso de projeção da ânima e do ânimos. A dança inconsciente entre o masculino e o feminino. Quando você se desliga, você quebra esse espelho. E o que sobra? Um homem diante da própria sombra e um silêncio autossuficiente para ecoar na alma. O desligamento, em sua forma mais elevada, não é fuga, é transcendência. É o poder silencioso da mulher que se lembrou de quem é, por trás dos papéis, das feridas, da performance. Ela não dança mais para ser escolhida. Ela se tornou a música. Veja, a energia feminina que se basta é assustadoramente bela. Para um homem guiado pelo ego, ela é insuportável. Por quê? Porque o ego deseja validação, controle e previsibilidade. Mas quando uma mulher se desliga, ela se torna o desconhecido. E o desconhecido é a única coisa que o ego masculino não pode conquistar. Apenas o masculino desperto pode alcançá-la. Na psicologia de Jung, todo homem carrega dentro de si a imagem da mulher. A ânima. Ela é a chave para a maturidade emocional e espiritual dele. Mas a maioria nunca a integra. Eles a perseguem em corpos, em fantasias, em momentos passageiros de carinho, projetando sua carência interna em mulheres externas que parecem devolver algo sagrado. Mas quando esse espelho se recusa a brilhar, quando ela para de refletir a sua importância, quando ela para de alimentar o encantamento, a ilusão se rompe e do meio dos estilhaços surgem a raiva, confusão, a obsessão. Isso não é amor, é colapso do ego. É por isso que um homem pode ignorar o calor de uma mulher, mas enlouquecer com o frio dela, porque a atenção sustentava a mentira de que ele era suficiente sem crescer. Mas o desligamento exige evolução. Quando uma mulher se desliga de um homem, ela retira a ilusão de que ele é o centro dela. Ela não gira mais ao redor dele como uma lua carente de gravidade. Ela se torna o sol e ele precisa arder na verdade da luz dela ou recuar para as sombras de si mesmo. E é aí que o jogo muda. Muitos homens não sentem falta da mulher, sentem falta do suprimento, o conforto de serem desejados, o colo garantido, o eco da própria grandeza. Seu silêncio quebra esse transe. Sua quietude desafia o mito. Sua ausência revela o abismo interno que ele tentava preencher com a sua presença. Na filosofia estoica, Epicteto disse que a liberdade é o único objetivo digno da vida. Ela se conquista ao ignorar tudo aquilo que está fora do nosso controle. E o que está fora do seu controle, mulher, é o trabalho interior de um homem. Você não pode despertá-lo. Você não pode ser a mãe dele. Você não pode carregar a alma dele até a sua própria verdade. Mas o que você pode fazer é se tornar tão inteira por dentro, tão espiritualmente enraizada, tão perigosamente consciente do seu valor, que o seu desligamento não seja punição, mas profecia. Porque o homem que está pronto, não apenas faminto por energia feminina, mas digno dela, não teme sua distância. Ele se eleva. Ele não grita diante do silêncio. Ele escuta. Ele não te persegue. Ele desperta. E os outros vão tentar te culpar, te chamar de fria, insensível, cruel. Não porque você seja, mas porque você ousou quebrar o feitiço. Você ousou ir embora sem drama. Você ousou curar sem permissão. Você ousou escolher a si mesma em vez de se sacrificar. E pro ego de um homem ainda preso na sua meninice, isso é imperdoável. Mas para a mulher que já fez o seu mergulho nas sombras, que já encarou sua escuridão sem piscar, que sabe que amor sem dignidade é só pobreza espiritual, o desligamento é sagrado. Não é distância, é clareza. É a recusa em se abandonar de novo só para se sentir momentaneamente desejada. Você não precisa mais da validação dele. Agora você tem a sua alma. E é aí que o ego dele começa a gritar. Ele não entende imediatamente. O grito do ego vem disfarçado, primeiro como o estranhamento,
depois como provocação, por fim como desespero. Ele vai tentar te cutucar não para se reconectar, mas para se reafirmar. Ele não quer você de volta, ele quer ele mesmo de volta, na sua atenção, no seu olhar, no seu afeto incondicional, porque era ali que ele se sentia homem, era ali que ele era validado, mesmo sem merecimento. E quando essa fonte seca, ele se vê nu, sem aplausos, sem plateia, sem anestesia. A dor que ele sente não é a sua perda, é a revelação brutal de que o homem que ele achava ser só existia enquanto você acreditava nele. Carl Jung dizia que aquilo que você nega te submete, aquilo que você aceita te transforma. Mas quantos homens hoje aceitam sua própria imaturidade emocional? Quantos olham para dentro em vez de buscar mais uma mulher para tapar o buraco da alma? A mulher que se desliga é para muitos a grande iniciadora. Ela é que coloca fim à ilusão. Não com palavras, não com escândalos, mas com a mais dolorosa das verdades. Ela simplesmente some. Não fisicamente, talvez, mas energeticamente, emocionalmente, espiritualmente. Ela deixa de girar ao redor dele e isso o destrói. É nesse momento que ele começa a te perseguir nos próprios pensamentos, em todos os rostos, nas músicas, nos lugares onde você costumava estar. E quanto mais ele tenta encontrar fora o que perdeu dentro, ele sangra. Mas você, mulher, não está no mesmo lugar, porque o desligamento verdadeiro só acontece depois da morte do apego, depois da dor, depois da última lágrima. Você já viu o pior, você já enfrentou o vício da esperança, você já sobreviveu ao silêncio que ele nunca ouviu. No fim, o que importa não é a ausência dele, mas a presença dela, presença consciente, firme, serena. A mulher que sabe se desligar não teme a solidão nem a rejeição, porque ela sabe que o amor mais profundo começa dentro de si mesmo e que, quando se torna inteira, nenhuma ausência pode diminuir sua luz. A mulher que sabe sua própria força não precisa correr atrás, ela escolhe, e essa escolha que faz o ego dele gritar, pois confronta sua própria imaturidade. No silêncio do desligamento, ela encontra sua voz verdadeira, e essa voz finalmente é capaz de dizer: eu sou o suficiente. A mulher que conhece seu valor não corre atrás, ela escolhe.